Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Conversas que Cuidam da Mente. Aqui a gente fala sobre comportamento, emoção, sem romantizar. E para o episódio de hoje, eu convidei essa pessoa maravilhosa, o Tiago. Tiago, quem é o Tiago? Fala para o pessoal quem é você. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo ou ouvindo esse podcast. E nossa, é uma pergunta assim fantástica para começar, né? Quem é o Tiago? Bom, o Tiago já passou por várias fases, por vários momentos, né? Já tive alguns altos e muitos baixos. Nós vamos falar um pouco no decorrer. Mas hoje eu me encontrei no ramo do meu trabalho e também quero deixar uma marca, um legado aqui para o mundo. Que lindo. Tiago, dentro dessa aprendizagem que você mostrou pra gente, fala um pouquinho do Tiago profissional. Bom, eu meu primeiro emprego foi com 14 anos, né, naquela época e podia isso, né, Isso. na minha época, na nossa época não existia jovem aprendiz, né, então eu comecei com 14 anos sendo estoquista de uma empresa de álbuns fotográficos, que foi um colega, né, da igreja que me arranjou esse primeiro emprego. Naquela época eu tinha várias vontades, né, eu falava que eu queria ser isso, que eu queria ser aquilo, que eu queria ser bombeiro, então naquela época não tinha uma ideia formada do que eu queria ser, né. E a gente cresce, a gente vai crescendo e aí eu optei, né, fiz, né, o Enem nas provas lá, me saí muito bem, e acabei minha primeira formação foi sistemas de informação, informática, né. E eu sempre fui, assim, muito estudioso. Quando eu era pequeno, eu fui diagnosticado com hiperatividade. Eu tomava praticamente 6 Ritalinas por dia, 3 de manhã e 3 à tarde. E depois de adulto, muito adulto, eu fui descobrir que na verdade foi um laudo errado, né. Eu descobri que depois de grande, faz 2, 3 anos que eu descobri que eu sou autista e tenho superdotação. E eu tenho hiperfoco em estudo, né, então eu acabei estudando muitas coisas, né. Minha primeira formação foi ali em informática, que nem eu disse. Quando eu estava terminando a primeira faculdade, na loucura de TCC, aquelas coisas, eu maluco resolvo fazer uma segunda de teologia ali no meio. E e aí eu comecei a trabalhar na área de TI ali. Comecei com montagem e manutenção de computadores, programação, e fui descobrindo o que realmente me agradava, né. Descobri que eu não era o tipo de pessoa que conseguia ficar 8, 10 horas por dia sentado numa sala fechada programando, então isso eu acabei descobrindo, isso não é pra mim. Trabalhei como manutenção de computadores, era uma parte que eu gostava um pouco mais, mas também era muito delicado, qualquer coisinha que você mexe dentro do computador, gente do céu, você pode acabar com o computador de um cliente fácil. Só que mesmo assim, eu ainda queria aprender mais. Eu sempre tive pra mim que eu gostaria de aprender o máximo possível. Não só por aprender, sabe, porque eu gostaria de passar adiante os meus conhecimentos. E uma vez eu ouvi na faculdade, isso marcou muito pra mim. O que adianta você saber demais e morrer com todo esse conhecimento, se você não pode passar ele adiante? E isso marcou muito pra mim na faculdade. E no último ano de faculdade, tinha lá, eu olhei na grade da disciplina e vi lá, Libras. Eu falei: "Gente, pra que num curso de informática eu vou aprender Libras? Pra que eu vou aprender Libras?". Falei, né, com a minha antiga namorada, que hoje é minha esposa, eu acho isso completamente desnecessário e tal", e fui pra primeira aula e a hora que eu entrei na sala e que eu comecei a ver a professora gesticular, falava: "Gente, isso é incrível". Mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de ver.
o que 10 minutos antes eu falava que era completamente desnecessário pra mim, eu mudei a minha forma de ver aquilo. E aí eu quis aprender mais e mais. Aí eu fui querer aprender, sentava com ela antes da aula, saía depois, e querer aprender o máximo possível. E isso fez com que eu começasse a fazer tradução em Libras na igreja, eu dei cursos lá na igreja de Libras básico avançado. Só que aí acabou que com o tempo a gente acaba se afastando, e eu foquei ali na área de TI, né. Aí eu comecei a trabalhar em uma empresa grande aqui de Maringá, e aí eu comecei também a estudar outras coisas. Aí eu estudei gastronomia, que é algo que eu amo, eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de fazer experimentos na cozinha, né. E também tinha uma coisa que eu sempre gostei desde a infância, que era ensinar, né. Então, eu quis unir, e aí eu também estudei matemática, né. Aí você que tá ouvindo vai falar: "Nossa, mas que currículo eclético", né, e eu ouvi muito isso, profissionalmente. Em muitas empresas que eu fazia entrevista, eu ouvi: "O que você quer da sua vida? Você tem isso, tem aquilo outro, mas, né, quer foco em quê?". E de fato isso acabou me marcando algumas vezes, acabou me fazendo pensar realmente o que eu quero da minha vida. E sempre aquela fala me vinha à cabeça: eu quero aprender o máximo que eu posso para poder transmitir o conhecimento. E aí eu não deixei isso me abalar, né, avancei e tentei o máximo possível. E aí eu estava gostando desse emprego que eu tinha lá nessa grande empresa aqui de Maringá e tal. Só que por alguns problemas internos, né, veio a pandemia e tal, a gente sabe tudo, né, todos nós passamos esse essa tribulação que foi a pandemia. Eu me vi dentro de um burnout depois. Como o tema aqui é falar de saúde mental, então, Sim. se eu pudesse ser um pouco de exemplo para quem tá ouvindo, eu tentei contra a minha vida, porque eu estava emocionalmente e fisicamente esgotado. Eu tive vários, assim, era um lugar muito tóxico, um lugar muito com muita pressão. E aí eu saí no meio de uma reunião que estava acontecendo, eu fui cobrado injustamente no meio de uma reunião. Eu saí do meio da reunião decidido a pegar o meu carro e acertar o poste. Um poste que eu já estava ensaiando de acertar várias vezes, só que antes eu nunca tinha tido a convicção, e naquele dia eu tive a convicção. E eu fui, decidido a acertar o poste, e eu acho que por um milagre de Deus, do universo, a a roda bateu no meio-fio e desviou do poste. E eu fiquei muito perto do alambrado lá e tal. Contei pra minha esposa: "Não, vamos atrás de ajuda, vamos precisar de ajuda e tal, e vamos". Ok. Fiquei um mês afastado desse trabalho, um mês depois eu voltei decidido a sair de lá, porque não estava me fazendo bem. Uma outra pessoa que trabalhou comigo lá me chamou: "Vem trabalhar comigo". E eu sempre gostei muito dessa pessoa, de trabalhar com ela, a gente sempre se deu muito bem. Ele era diretor de uma outra área, desculpa. E fiquei por mais 3 anos. E eu gostava, né, mas daí essa empresa acabou sendo vendida para uma outra, muitas coisas mudaram, parte daquilo que eu já havia passado voltou, né, a me atormentar. Só que dessa vez, em vez de eu atentar contra a minha vida direto, a minha cabeça falava muito alto. E eu quis calar um pouco a minha mente, e aí eu comecei a me machucar, eu comecei a me ferir. Aí, às vezes, perguntavam pra mim: "Mas por que você fazia isso?". As pessoas às vezes não têm noção e não entende por que as pessoas se cortam. Porque mesmo depois que a gente se corta, ou se machuca, né, a gente sente uma dor aqui que cala aqui, e aí a gente fica focando aqui. E aí eu mesmo, por conta própria, percebi que eu não queria, né, voltar aonde eu estava, que eu já estava indo para aquele caminho de novo, fui atrás, eu pedi para ser internado, porque eu estava assim, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa.
E aí eu fui pedindo para ser internado lá na médica e tal, ela me fez encaminhamento, e eu não cheguei a precisar ficar internado, porque o médico me analisou, me viu e falou que naquele momento as pessoas que estavam internadas não eram pessoas muito de bem, não via bem me colocar junto com essas pessoas. E aí fez um termo que minha esposa iria cuidar de mim em casa e ótimo, deu tudo certo. Mas durante esse período, eu comecei a fazer letras libras também. E como eu disse antes, minha cabeça ela é muito acelerada por conta dessa minha parte do autismo, né. Então o que que eu faço hoje? Quando eu disse no começo que eu gostaria de deixar um legado no mundo, eu aprendi a colocar em palavras muita coisa que está na minha cabeça. Então eu sou escritor também. Então se vocês pesquisarem meu nome, né, na internet, olhar minhas redes, vocês vão ver que eu já tenho vários livros publicados. E são todos livros na área de ficção, de aventura, de romance, né. Ao todo eu já tenho 15 livros escritos. Só esse ano eu escrevi 5 livros. E dentre um dos livros que eu lancei, que foi esse meu último episódio que eu tive de burnout, foi em maio do ano passado. A minha psicóloga falou o seguinte: coloca em palavras o que você tá pensando, o que você tá sentindo, né? E aí eu falei, putz, é verdade, talvez isso me ajude também. E aí eu hiperfoquei, eu escrevi um livro de quase 300 páginas em 15 dias. E eu não ia falar de mim. Ah, eu passei por isso, eu. Hoje a gente vê muitos casos de burnout, de depressão em professores, né? E professores passam muito por isso. Falo também porque minha esposa é professora da prefeitura e eu vejo muito isso. E aí eu tentei unir o que eu estava sentindo, o que eu estava passando com pessoas que passam muito por isso. E aí eu escrevi o Não Se Preocupe, Está Tudo Bem, é o nome do livro. É a história de um professor chamado James, que ele começa a ouvir uma voz, começa a ver tipo uma sombra, mas na verdade essa sombra é a depressão que ele mesmo formou, né? E ela começa a conversar com ele, começa a derrubar ele, né? Então tem todo passar essa sensação do que eu passei. Então eu escrevi tudo ali, eu passei pro papel e me fez bem, me fez muito bem isso. Escrever esse livro. Tanto é que hoje eu falo que uma das minhas melhores obras é esse livro. E eu tentei trabalhar depois, né, com outras áreas. E depois de uns 3 meses que eu estava em casa já, eu resolvi abrir uma cafeteria. Era um sonho, né, eu já tinha tentado abrir outras empresas antes, mas nunca deu certo. Peguei ali meu acerto e falei: "Vou tentar abrir uma cafeteria, é algo que eu gosto, é algo que eu, né, tenho conhecimento", juntei a gastronomia que eu já tinha, era bacana, tal, mas a gente sofre hoje com o movimento, né. Para manter uma empresa aberta, a gente precisa ter movimento. E eu infelizmente não tinha um alto fluxo de pessoas, talvez porque eu tenha aberto no lugar errado. Falta de marketing não foi porque eu gastei muito em marketing, né, então eu fiquei com ela aberta 6 meses e depois eu acabei fechando. E aí eu fui trabalhar, eu precisava trabalhar de alguma forma, fui trabalhar no mercado, não escolhi, era o que tinha, e fiquei 3 semanas. E aí eu fui chamado para uma entrevista na Assumar, na Associação dos Surdos de Maringá. E aí, né, olhando ali, fiz a entrevista, legal, passei, me chamaram, falei: "Nossa, legal, trabalhar com libras, trabalhar com algo que eu gosto, que eu já fiz antes, é um funil que eu tô indo". Só que a entrar na Assumar não foi só um trabalho pra mim, foi algo a mais.
Quando eu disse lá no começo que eu me encontrei profissionalmente, é porque mais que você trabalhar, é você ajudar pessoas. E isso tá mexendo muito comigo, porque a gente trabalha normalmente para ajudar a empresa, para ajudar o patrão, né, mas trabalhar em prol das pessoas, para ajudar elas, porque hoje a comunidade surda, ela é muito carente. Ela é uma comunidade que precisa de uma atenção, de um apoio, de um suporte. E eu falo isso porque eu também sou deficiente auditivo. E eu percebi também que depois da pandemia foi quando tudo começou. Eu tive Covid também, e eu percebi que depois disso foi quando minha audição foi piorando. Meu pai tem deficiência auditiva, né? Ele tem uma grande perda. Minha mãe tem também, a minha irmã agora descobriu também. E como que eu descobri isso, né? Porque eu deitava na cama de noite, ou eu ia para um lugar muito silencioso, inclusive aconteceu agora há pouco aqui. Eu tô sem o aparelho porque quebrou, amanhã eu tenho consulta. Se eu fico no silêncio, eu começo a ouvir um chiado, eu começo a ouvir um zumbido que vai aumentando, vai ficando cada vez mais alto. E no silêncio absoluto, isso não me deixa dormir, não me deixa em paz. Eu falava, isso não é normal, isso não pode estar certo, tem que ter alguma coisa aqui. Aí eu fui no médico, né? Fui lá na otorrino e tal, fiz audiometria, né? Deu dito e feito. Tinha dado bastante perda auditiva. Aí comecei a fazer um teste, comecei a usar aparelho, nossa, a vida era outra. E aí eu tive uma infecção também proveniente de. Eu tava fazendo hidroginástica na época, e molha, aparelho fecha, acaba, né, ficando acúmulo de bactérias, e acabei que eu tive uma infecção grande, eu acabei perdendo mais 20%. Então hoje eu tenho 70% de perda no ouvido esquerdo e 60% no direito. E ver essa comunidade de surdos, poder ajudar elas, é, é muito. Pra mim, tá sendo maior do que qualquer outra coisa que eu já fiz. É, eu vejo pessoas assim que não sabem português, não sabem a Libras, mas elas tentam se comunicar de alguma forma. E elas criam a sua própria linguagem, criam a sua própria forma de se comunicar, e às vezes é muito difícil. É difícil também porque a gente, por exemplo, tem surdos lá que veio da Venezuela, veio da Argentina, veio do Egito. Então, se comunicar com essas pessoas é um pouco mais complicado. E para quem não conhece a Libras, ela, quem dera ela fosse igual no Brasil inteiro. Mas ela é regional, então uma coisa aqui em Maringá é diferente já em Londrina, é diferente em Curitiba, é diferente em São Paulo. E a gente tem muito disso, né? De ter essa dificuldade de se comunicar com algumas pessoas de diferentes lugares, mas a gente tem algumas coisas que são padrões, que são iguais, e aí a gente tenta desenrolar na Libras ali. E por isso que eu falo que eu me encontrei ali, sabe? A poder ajudar tá sendo uma coisa pra mim, eu não sei nem descrever exatamente em palavras, mas tá sendo uma experiência única e completamente diferente. Perfeito. Eu acredito que você que está ouvindo aqui o Tiago falando, não tem como a gente não se emocionar, né? Ele transitou por tantas situações que são muito sérias, que são transformadoras de vida, né? Primeiro ali a questão do autismo, né, detectando que é o autismo sendo avaliado, depois a questão do burnout, a gente sabe que é uma travessia bem árdua e que bom, eu fico muito feliz, me tocou muito, porque a gente gosta muito de dicas aqui no podcast e de repente vai ser essa, talvez para você não, mas você encontrou e talvez para outras pessoas também a escrita. Transformar em personagens aquilo que estava te atormentando, saiu de você. Então,
acredito que isso somou bastante com você. Que bom que você conseguiu se encontrar nisso. E melhor ainda saber que essa transição agora você se encontrando também ali na área da surdez, compreendendo mesmo toda essa variedade que tem a língua. A gente sabe que assim como na língua oral, na língua de sinais também tem toda essa variedade linguística. A comunicação informal, os códigos familiares daquele surdo que não tem a língua de sinais desenvolvida também. Uhum. A família, que às vezes também não tem conhecimento da língua. Então é um processo muito grande. Mas de tudo isso que você falou, Tiago, eu vou pegar essa parte melhor mesmo ali da sua ascensão, para a gente estar falando principalmente para você sobre a questão da língua de sinais. A importância, porque há 10 anos atrás, até mesmo antes de você ter feito o curso ali, a disciplina de Libras, a Libras para você não tinha importância nenhuma, entre aspas, né? Uhum. No entanto, você se identificou com a professora, se identificou com a língua e tempos depois é necessário para a sua própria vida. Então, a gente não sabe se amanhã ou depois a gente vai precisar dessa língua para o nosso contato com o outro. Exato. Imagina se a maioria das pessoas pelo menos souberem, aprenderem. Então, fica mais uma dica aí, de repente, você que gosta de estudar igual a gente gosta de estudar, é uma língua para você se desenvolver, para você ampliar e até mesmo transformar em profissão, que é o que você está fazendo agora, né. É um Exatamente. mercado de trabalho também que é necessário para a nossa vida. Fala um pouquinho, Tiago, mais sobre suas obras literárias que me chamou bastante atenção. Como são esses personagens? Bom, meu primeiro livro, eu tentei começar a escrever ele lá em 2014. Eu não tinha a menor aptidão para escrita. Eu era muito ruim. Eu escrevi 1, 2 capítulos, assim, muito mal escritos e falei: "Não, guardei, isso não é para mim". No final de 2022, se eu não me engano, eu estava precisando guardar alguns arquivos, fotos, vídeos num HD, peguei um HD que eu tinha lá em casa, coloquei no computador, falei: "Nossa, quanta coisa da faculdade dá pra excluir", né, achei aquela coisa escrita lá, né. Falei: "Deixa eu ler o que eu escrevi aqui". Eu falei: "Nossa, isso tá muito ruim, mas tem um futuro, tem um futuro". Peguei e falei: "Vou tentar, vou tentar escrever pra ver até onde vai". Porque eu ainda tinha a história na cabeça do que eu queria, né. E comecei escrevendo ali, comecei esboçando as coisas que eu queria, e e aí foi aonde eu comecei a perceber que quando eu escrevia, a minha cabeça diminuía. Falei: tá aí, uma coisa que me ajuda". E aí fui escrevendo, escrevendo, saiu o primeiro livro, né. E como um escritor ansioso, eu não pensei muito bem e eu comecei o meu primeiro livro que eu resolvi escrever eu resolvi fazer uma saga. Vou lançar uma saga. E aí fui, escrevi, né, falei: "Esse livro, vou tentar publicar". E eu consegui. E aí surgiu o primeiro livro que se chama Descobrindo o Desconhecido. É a história ali, né, de um rapaz que ele é youtuber e que ele queria mostrar que o sobrenatural existe, e aí ele acaba descobrindo que na verdade ele tem dons e ele é sequestrado porque tem pessoas que querem esses dons, vai para outro planeta e acaba conhecendo outras pessoas que também tinham dons, e aí a história se desenrola, né. E aí eu fiz o segundo depois, né, que é o Descobrindo o Desconhecido: A Jornada do Medo, que é a continuação direta daquele livro. E nossa, aqui vai dar certo, aqui vai dar. Aí fiz o terceiro também, que é o Descobrindo o Desconhecido: A Morte dos Panteões. Nesses meus livros,
principalmente nessa saga do Descobrindo o Desconhecido, tanto é que eu fiz uma tatuagem pra vocês verem. É uma tatuagem do meu livro, que eu fiz, mandei fazer e montei dela. Eu acho que eu não comentei, mas eu fiz um mestrado em Ciência das Religiões. Então, além do cristianismo, eu estudei várias outras religiões. Umbanda, Quimbanda, esoterismo, a parte espírita, enfim. Eu vi muita coisa. E eu tenho esse hiperfoco também em mitologia egípcia, principalmente mitologia egípcia. E eu falei, por que não trazer tudo isso que eu conheço, que eu estudei, para os livros também? Fiz uma análise, falei, nossa, hoje existem tão poucas obras que trazem essa parte mitológica, que trazem essa parte. Hoje, se falar assim, a única coisa que vem na cabeça é Percy Jackson, que é uma história que tem mitologia. Então, nesses meus livros, eu tentei trazer a mitologia. Então, toda a parte, a lore da história, né, o começo, o meio, a engrenagem do livro é mitológica, né? E esse livro também, essa saga do Descobrindo o Desconhecido, esses 3 livros já estão lançados, né? Então, se quiser procurar ali depois, já acha. E tem mais 2 planejados, que daí é o fim da saga, né? Que agora eu estou escrevendo, que é o Descobrindo o Desconhecido, o Preço do Destino. E o quinto ainda não formei nome ainda. Tá ali. Deixa eu escrever o quarto primeiro. Mas tem hora, pelo menos comigo, quando eu foco muito num livro, muito na escrita de uma história só, a gente acaba entrando em algumas crises de criatividade. Sim. E aí, aconteceu várias vezes, aí eu preciso mudar um pouco o meu foco. Então, vou sair um pouco da mitologia, do Descobrindo o Desconhecido aqui, e agora eu vou focar nos meus outros livros. Então, em outros tipos de escrita. Então, eu escrevi um livro, esse não está publicado ainda, mas se chama Offline. Primeira mão aqui, hein? Offline. Eu também aprendi muito e trabalhei muito com inteligência artificial. 2026 não tem como não falar de inteligência artificial. Sim. É o nosso mundo, é a nossa realidade hoje. Então, esse livro Offline conta a história de um homem que ele controla uma inteligência artificial de uma cidade. É um pouco futurista, né? Mas essa IA, ela controla semáforos, trânsitos, carros, tudo ao redor é eletrônico. Então essa IA consegue controlar tudo sendo uma só. E aí o que acontece? Um meteoro atinge a Terra, emite uma onda eletromagnética, acaba queimando tudo que é eletrônico. E aí o personagem se vê pressionado a voltar a aprender a viver numa era sem tecnologia. Misericórdia. Então não tem energia, não tem tecnologia, e aí ele tem que voltar e precisar aprender de novo. Porque hoje você olha, uma IA é muito fácil, abri aqui, chamei e falou. Mas e se tudo parasse? Não é mesmo? Ai, que medo! Então, esse livro também ficou muito bom, e é nisso. Tem o Não Se Preocupe, Está Tudo Bem, que eu comentei, né? Que é o livro do meu momento depressivo ali. Eu tenho um outro livro que eu também escrevi, que se chama A Bruxa Além de Salem. A ideia central é mais ou menos a mesma. É uma bruxa que tenta se esconder ali na época de Salem, acabam descobrindo ela, tentam queimar ela, mas qual que é o diferencial desse livro? Eles acabam sendo transportados para o futuro, né? Então, eles viviam numa época em que eles eram caçados, eles eram queimados, para uma era em que praticamente não tem magia. E aí, a personagem tem que lidar com a seguinte questão no livro. O que era pior? Viver no passado, em que você tinha seu protagonismo, mas você tinha uma consequência? Ou viver num futuro que você não é ninguém? Dilema.
Também é um livro muito bom ali também. Ah, tem 2 livros que eu escrevi agora também, que se chama Aonde Deus Escondeu. Eu peguei usei a Bíblia como referência, então o primeiro é Aonde Deus Escondeu a Arca de Noé. Então, é também de ficção, né? Eu sempre tive uma teoria de onde possivelmente... não, mentira, perdão. Esse é o segundo, Aonde Deus Escondeu a Arca de Noé. O primeiro é Aonde Deus Escondeu o Éden, o Jardim do Éden. Eu sempre tive uma teoria ali, quando eu estudei teologia ali, eu tive uma teoria, falei, vou colocar nesse livro. E aí fiz esse segundo livro também, é uma saga ali, que... Assim, eu vejo que do meu primeiro livro para esses meus últimos, eu evoluí demais. E isso é normal. O ser humano, ele acaba evoluindo. Tem muito livro que eu comecei também e não consegui continuar. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Quem sabe uma hora eu termino. Tem personagem que a gente escreve, fala, não gostei, apaga. Tanto é que essa ideia surgiu num sonho. Foi bem engraçado. Não terminei esse livro aí, esse é um dos que ficou pausado ali. Mas é a história de um escritor que começa a ser assombrado pelos personagens que ele não deu vida. Então, tipo, eu comecei a escrever sobre um personagem. Não gostei. Ele apaga e faz outra coisa. E aí esses personagens, tipo, você não me deu vida, você me apagou. Ele acaba sendo confrontado pelos seus próprios personagens. Interessante, já estou curiosíssima. E você? Interessante. Tiago, a gente já vai caminhando aqui para o final. Mas antes disso, até nem para o final agora não, eu quero voltar lá na temática dos seus laudos. Ok. Por quê? Vamos pensar ali na mãe, ou até mesmo no adulto, que às vezes não está conseguindo se encontrar e muitas vezes não sabe por que de determinado comportamento. Qual comportamento, principalmente pensando ali no autismo, porque eu atendo muito autistas na clínica, e a gente sabe que as funções executivas do autista, ela tem uma situação diferente de quem não é autista. Sim. Esse funcionamento, porque o que é a ideia da função executiva? É que a gente seja funcional. Então, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho. Tem todo esse processo ali que ele é necessário, né, para a gente ser funcional e tentar deixar a vida mais tranquila. Mas a gente sabe que quem é TDAH, autista, é um pouquinho mais complexo. Primeira coisa que eu vou pedir para você é para você falar com a mãe. Sabe aquela mãe que está tendo crise com o filho que não está ajudando a lavar uma louça? Sabe aquela mãe que está com crise com o filho que não está conseguindo organizar o próprio quarto? Não está conseguindo fazer a higiene pessoal? É para essa mãe. O que você diria para essa mãe? Olha, mãe, eu diria que eu fui um desses. Eu fui um desses. A minha mãe, ela tentou... Não foi uma criação muito tradicional. Eu apanhei quando eu era criança, eu ficava de castigo, porque ela achava que isso ia resolver. E não vai resolver, tá? Às vezes vai fazer de pirraça ou até pior, né? E também falar, tenha calma, também não vai resolver, porque só ter calma não resolve. E principalmente também falar... Minha mãe gritava muito comigo, gritou demais comigo. E eu não fazia as coisas, porque pra mim a forma dela gritar era uma forma de eu desafiar ela. O que funcionava? Uma conversa franca. Sentar, olho no olho, e ter uma conversa... uma conversa... sumiu a palavra. Uma conversa que você não desafie ele ou ela, né? Então, por exemplo, dependendo da faixa etária, quando é muito mais criança, assim, o que funcionou pra mim? Tinha recompensas. Então, se você arrumar seu quarto, lavar a louça, tomar banho, né? E aí você faz o quadrinho lá e vai ticando,
Então, esse mês você fez isso, não fez aquilo outro. Então, como consequência, você vai perder tal coisa ou você vai ganhar tal coisa. Então, isso faz com que ele ou ela, a criança, comece a dar um valor maior. E isso eu vejo principalmente com dinheiro, né? Vamos supor, sua mesada é R$ 50. Você não escovou o dente, não tomou banho, bateu na irmã, brigou, então, ó, você perdeu R$ 30. Ele vai ver, ou ela vai ver, que isso vai prejudicar ela de certa forma. Né? E também uma coisa que eu posso dizer é que, infelizmente, se você tem irmãos, né, nem sempre a forma que você cria a mesma forma que você tentar criar o outro vai funcionar. Eu falo isso porque eu vejo que a minha irmã, minha mãe tentou criar do mesmo jeito e é completamente diferente. A minha cunhada também tentou criar igual, é diferente. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu diria. E hoje o Thiago é um menino, um homem, não é nem menino, né, agora é um homem, né? Pensei no menino, mas é o homem. Deixa eu refazer a pergunta. O Thiago é um homem organizado? Como que é o Thiago esposo, o Thiago dono da casa? Olha, hoje eu sou muito mais organizado do que eu era antes, né? Ah, digo que ainda tem coisas que eu poderia melhorar. Tem coisa que só homem entende, mas Será? é, assim, ah, é necessário, é importante ajudar. Não dá pra você deixar tudo por conta do seu parceiro, da sua parceira, e você virar o olho ou fechar o olho, né? É uma mão lavar a outra. Pra uma balança estar equilibrada, tem que ter o mesmo peso dos dois lados. Então, eu tento ser um homem organizado, sim, tento, eh, tanto no trabalho quanto, né, em casa. Eu também, por conta de alguns toques que eu tenho, tem algumas coisas que tá sempre no mesmo lugar, mesmo tamanho, ordem certa, enfim, tem algumas coisas que tem que estar ali. E quando tira do lugar já me incomoda, mas sou eu. É, isso. Mas é que nem eu disse, a gente evolui e a parte da evolução ela é fundamental para o ser humano. Eh, o dinossauro não, a gente fala, né, que a galinha hoje é o descendente direto do dinossauro. Teve uma evolução ali. A, a vida ela precisa ser evolutiva. Uma lagarta vai virar uma borboleta. Uhum. Então, para isso, a gente não adianta bater sempre na mesma tecla. Eu sei isso e eu vou manter minha opinião assim, assim, assada. Eu vi que estou errado, não, mas eu vou manter aqui. Então, eu acredito que essa balança precisa estar sempre equilibrada. Quando você fala isso, a gente pensa na flexibilidade cognitiva. Eu posso estar pensando, me organizando de tal forma, mas algo vem de fora, eu preciso falar: "Não, olha, eu vou manter, porque realmente tenho consciência e sei onde eu quero chegar, ou não, eu vou repensar um pouquinho, vou mudar, talvez eu precise ir por essa outra rota". Então a gente precisa mesmo trabalhar, só que a gente não pode ficar trocando de rota o tempo todo. Então a Exatamente. flexibilidade cognitiva de uma forma que seja funcional para eu evoluir, e não para eu ficar andando em círculo também, né, não saindo do lugar, então a gente tem que ter esse cuidado. Exatamente. Tiago, agora de verdade, para terminar, aqui nessa caixinha, a gente tem alguns pensadores, porque eu costumo dizer que nós somos um pouco da nossa árvore genealógica, né, de tudo que viveram antes de nós, Uhum. e nós somos também um pouco do que a gente conhece nos bancos escolares, dentro da ciência e na igreja também, né, dentro da Bíblia e tudo mais. Sim. E aqui tem um emaranhado de de frases de autores, bíblico, Uhum. psicólogos, psicanalista, e aí vai. Você vai pegar um e você vai dizer o que que essa frase impacta em você. "Nossa, eu li, olha, realmente tem tudo a ver comigo". "Olha, Elisete, não tem nada a ver comigo". Aí é você que vai fazer essa análise a partir dessa frase. Vamos tirar Vamos aqui a lá. frase. Vamos lá. Abrindo aqui. Isso, Vou nem olhar. Peguei lá do fundo, vamos ver. perfeito.
Uau! Conectou. Olha, incrível. Todas as pessoas que pegam a frase conecta com ela. Uau! Uau. Rita Pearson, Hum, pra quem sabe, sabe. isso. Toda criança merece um adulto que nunca desista dela. Perfeito. Gente, me arrepiei inteira. Casou perfeitamente. O maior exemplo de uma criança é um adulto. Normalmente é os pais. Quando os pais não são um exemplo para uma criança, ela vai procurar esse exemplo em outras coisas. Seja num professor, ou seja em outras pessoas. E como eu disse lá no começo, nossa, casou muito bem, que eu queria deixar uma marca no mundo, eu me referi que os meus filhos um dia possam ter uma vida muito melhor do que eu tive. Eu procuro fama, eu procuro ser reconhecido? Não. Isso às vezes acaba sendo uma consequência de algumas ações. Quem sabe um dia eu não me torno aí um novo R.R. Martin, um Tolkien da vida, mas isso aqui, eu quero que meus filhos vejam em mim um exemplo muito grande. Então, essa frase, toda criança merece um adulto que nunca desista dela, serve não só pra mim, mas serve pra todo mundo que também tá ouvindo. Certeza, me tocou Nossa, também, forte, né? forte. Ainda mais quando, no meu caso, que trabalho muito a questão das funções executivas, autocontrole. Se você não é um adulto, que a sua função executiva te faça ser funcional, ter controle, principalmente o controle inibitório, naquele momento, o teu filho está te dando um desafio. Tendo problema na escola, tendo problema de aprendizagem, problema de comportamento, não importa qual a situação, difícil que você está passando com ele. Se você não for o primeiro adulto a se autorregular emocionalmente para lidar com aquilo ali como adulto, e você voltar lá na sua criança ferida e tentar disputar aquele momento de conflito, agredindo, gritando, não vai ser 2 adultos, são 2 crianças. Exato. E se você me permite dar Com agora certeza, uma fala direto com os pais agora com que certeza. estão me ouvindo, talvez você deva estar pensando assim: "Ah, mas eu não sei o que fazer com meu filho, eu tenho medo de levar ele para tomar remédio, eu não quero dar remédio para o meu filho". Uma coisa que eu fui entender depois de adulto, e e isso mexeu comigo, é que hoje eu não seria quem eu sou hoje se minha mãe não tivesse agido lá atrás. Uhum, Então, mãe, pai, não tenha medo de tomar a decisão. uhum, Você A sua decisão vai fazer com que os seus filhos se tornem pessoas melhores. perfeito. O médico lá no passado falou muito que se minha mãe não me envolvesse com algumas coisas, que eu ia me juntar com os excluídos. E isso é fato. Uhum, E eu só sou quem eu sou hoje, esse homem cheio de formação, um monte de livro escrito, porque lá atrás minha mãe me levou no médico e fez eu tomar os remédios. E se ela não tivesse feito isso, o que teria sido de mim? Ninguém sabe. Provavelmente eu nem poderia estar aqui hoje. Então, não tenha medo. A sua decisão pode mudar a vida dos seus filhos. perfeito. E o detalhe maior, essa palavra que você trouxe, Thiago, escolha. Nós o tempo todo estamos escolhendo. "Ah, não, fiz sem querer". Será que fez sem querer mesmo? Será que em um outro momento em que você estava lá no seu cantinho, você já não pensou sobre aquilo que você está fazendo agora? E simplesmente tudo bem que você de repente agiu no impulso, mas é um impulso que talvez já esteja planejado há muito tempo na sua vida. E realmente é escolha. Vai ter muitas pessoas que vai falar sobre medicação positivo e negativo. Se você não confiou naquele médico que transcreveu aquela receita, procura então um outro. Porque se 2, 3 vão dizer a mesma coisa, talvez
tem muito mais peso, não vou nem usar o talvez, certeza mesmo, tem muito mais peso do que aquele vizinho, aquele familiar que vai dizer, né, os pontos negativos, e tudo é escolha. E uma outra palavra, só para a gente finalizar aqui, é a questão do quando a gente faz escolha, é o o autoconhecimento, o empoderamento. Porque quando eu observo, eu preciso fazer escolha, então eu preciso fazer a escolha mais assertiva possível para mim, para esse contexto. Se é com o seu filho, o contexto é você e seu filho, a sua família. É assumir essa posição de quem decide mesmo, porque Sim, muitas vezes a gente não confia na gente mesmo. Imagina se você não confiasse na sua parte artística, exato. se você não encontrasse ali na dor, que não foi no amor, foi na dor, no sofrimento emocional, psíquico, que te trouxe essa carreira como escritor. Uhum. Mas se você primeiro, apesar de toda essa dor, não tivesse acreditado em você, você não estaria também hoje com essas obras maravilhosas que você está. Sim. Tiago, olha, amei o nosso bate-papo. Para a gente finalizar, de repente tem algo que eu não perguntei, que você acredita, falou assim, olha, eu tinha pensado nisso, eu quero falar sobre isso que é importante, ou que você pensou agora também que seja importante para quem ouvir. Depois que você disser, se tiver, fale sobre suas redes sociais, como encontrar você, como ter contato com você em relação a Sumar, em relação aos seus livros, plataforma onde vende, agora é você com o público. Eu só agradeço o convite de estar aqui. Eu também, lá na Sumara, a gente também está tentando implementar o videocast, né? É mais para os surdos. Sim, E, e assim, foi uma experiência única trazer um pouco do que já passou, que eu já passei e ter esse contato direto, né? Bom, minhas redes sociais, você vai me achar lá no Instagram, José Thiago de Moraes. Ah, colocou meu nome ali no Google, você acha meus livros, mas na Amazon, nos Livros Brasil, um monte de plataforma. plataformas ali você consegue encontrar os meus livros já publicados. Eu tô com um grupo de leitores beta, então se você quer ser um leitor beta, manda uma mensagem ali no direct do meu Instagram. Vamos fazer essa parceria também. E é isso, né? Qualquer coisa eu Perfeito, também tô lá na Asumar. É só aparecer por lá também. E a gente se encontra lá. perfeito. Tiago, eu tenho uma lembrancinha para você, feita com Olha, muito carinho, é a caneca do podcast, Conversas que Cuidam da Mente. ui, que Nela tem chique. o QR Code do nosso canal ali do YouTube, do Hum, podcast. É só você mirar e se inscrever. Se você já está inscrito, né? já tô inscrito, Você em claro. casa também, se inscreva, curta, comente, compartilhe com o pessoal que precisa, até mesmo para a gente levar essas vozes que a gente está trazendo aqui no podcast para outras pessoas que precisam ouvir, que vai ser transformador na vida dele. De repente, um livro, uma voz, uma palavra, isso vai ajudando a agregar na vida das pessoas. Exatamente. E se você também tiver interesse a materiais personalizados, nós vamos deixar aqui o Instagram da minha sobrinha, que é ela quem faz esses materiais personalizados, diversos, nem vou falar aqui porque vai ser muitos. Então tá aqui o Instagram dela. Nós temos também a nossa intérprete de Libras, nossos episódios, a maioria deles estão interpretados em Libras. Você que quer levar inclusão para o seu trabalho, seja em podcast, reunião, cultura, não importa qual o evento que você vai levar, você pode entrar em contato com esse Instagram também aqui direto com a Cleonice e também o meu Instagram, que é Luz Librasport. A gente faz no dia a dia postagens sobre funções executivas, sobre comportamento. Ali também você pode conversar com a gente, se for necessário. E a gente finaliza por aqui. Terminamos. Que O que que você maravilha! achou?